Bom, agora, além dos quadriláteros que a gente viu, uma outra figura de extrema importância que você precisa saber calcular a área é o triângulo. Uma das fórmulas de área, existe uma série de fórmulas de área de triângulo. Uma delas você já conhece, né? Uma delas você já conhece, que é a mais famosa delas, não é? Olha para essa figura, nós temos um triângulo de lados A, B e C, tamanho de lados A, B e C, e tem uma altura H. Você deve lembrar uma primeira fórmula de área de triângulo que diz o seguinte: se você multiplica a base pela altura e divide por 2, base vezes altura e divide por 2, você tem uma fórmula para a área de triângulo. Então, é uma vantagem, quando você tem a base e você tem a altura, calcule assim, melhor forma, base vezes altura e divide por 2. Há situações em que nós não temos isso. A gente poderia, por exemplo, não ter a altura aqui. A gente poderia, ao invés de ter a altura, a gente podia ter esse ângulo, θ, por exemplo. Né? Então você tem os lados do triângulo, pelo menos dois, esses dois que fazem beira com o θ aqui, A e B, por exemplo, e nós temos uma segunda fórmula para calcular a área de triângulo que diz o seguinte: se você multiplicar esses dois lados, A, B, e multiplicar pelo seno do ângulo entre esses dois lados e dividir por 2, nós também temos uma fórmula para a área de triângulo. Pode ser interessante, você tem lá um triângulo com dois lados e o ângulo no meio deles. Usa essa fórmula, sai direto a área do triângulo. Tem uma série de exercícios de vestibulares por aí que usam e abusam dessa fórmula. Essas duas são importantíssimas que a gente saiba resolver. Há uma terceira fórmula ainda que está relacionada apenas com os lados do triângulo. Imagina que você não tenha nem imagine qual seja a área do triângulo, nem quais sejam os ângulos desse triângulo, mas você conhece o tamanho dos lados. Então tem uma outra fórmula que a priori ela parece feia, mas também ela é útil, que é o seguinte, a fórmula chamada fórmula de Heron. Eu até pus uma raiz enorme aqui, né? Nossa, que negócio é esse que vai aparecer aí dentro? Pois é. Vai fazer o seguinte, primeiro a gente calcula o que a gente chama de semiperímetro do triângulo. O que é o semiperímetro? Perímetro você deve lembrar que é a soma dos lados, não é? Então se fosse perímetro seria a soma dos lados do triângulo, não é? Mas semiperímetro é a metade, tá bom? Nós denotamos isso por P, chamamos de P. Semiperímetro, A mais B mais C dividido por 2. E a área do triângulo, ela pode ser dada em função dos lados e desse semiperímetro da seguinte forma. Se dentro da raiz você coloca o perímetro vezes o perímetro menos um lado, vezes o perímetro menos o outro lado, vezes o perímetro menos o outro lado. Faz o produto disso tudo, tira a raiz, pronto, você tem a área do triângulo também, sem precisar de altura e sem precisar do ângulo. Dependendo da situação, pode ser útil e pode ser mais fácil você calcular a área de triângulo usando essa fórmula, a fórmula de Heron. Há outras duas situações que são menos comuns, mas que às vezes você sabendo uma fórmula aqui pode facilitar bastante a sua vida. Você já deve ter visto em alguns exercícios por aí de vestibular, se você tem treinado, situações como essa, né? Em que o círculo está dentro ou fora do triângulo, né? Quando o círculo ele está inscrito no triângulo, né? Que é a situação de cima, ou circunscrito ao triângulo, que é a situação de baixo, tá certo? Nessa situação aqui de cima, em que você tem um círculo de raio R inscrito ao triângulo de lados A, B e C, claro, inscrito significa que ele toca apenas uma vez cada um dos lados, tá certo? A gente tem uma fórmula muito tranquila também para calcular a área do triângulo, não é? Qual que é a área do triângulo? Semiperímetro vezes o raio. Semiperímetro é aquela mesma que a gente viu agora da fórmula de Heron. Soma os lados do triângulo e divide por 2, tá certo? Então, com semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita, você também tem a área do triângulo. E essa outra situação aqui, em que o círculo está fora, está circunscrito ao triângulo, nós temos a seguinte fórmula para a área. Você multiplica os lados do triângulo, A, B e C, e depois divide por 4 vezes o raio. Né? São fórmulas bem menos comuns de nós usarmos, mas às vezes pode facilitar a nossa vida saber. Quando lá nessa situação, por exemplo, em que a circunferência está tocando os três vértices do triângulo, o triângulo tem lados A, B e C, o raio da circunferência é R maiúsculo, pronto, ABC dividido por 4R da área desse triângulo. E por fim, uma outra fórmula relacionada à área de triângulo que pode ser interessante para a gente é a área do triângulo equilátero. Lembra? O triângulo que tem três lados iguais, existe uma fórmula direta para a área desse triângulo, dependendo só dos lados e que também é muito útil para a gente. Olha, a área de um triângulo equilátero de lado L é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não é difícil de ver de onde vem essa fórmula, tá certo?
Uma das formas da gente ver isso é simplesmente da gente lembrar que num triângulo equilátero todos os ângulos medem 60 graus, não é? 60 graus. E se a gente usar a fórmula, aquela fórmula que a gente viu, a fórmula número 2, que diz o seguinte: se você multiplica os lados do triângulo e multiplica pelo seno do ângulo entre eles e divide por 2, nós temos a área do triângulo, não é? Pois nesse caso, o AL, o BL, o seno do ângulo é o seno de 60, né? L e L fazem um ângulo de 60 e seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Portanto, L vezes raiz de 3 sobre 2 por 2, nós obtemos exatamente essa fórmula. Só você dar uma ajeitadinha aqui, você vai perceber que você vai chegar nessa fórmula. Pode ser útil também já ter ela memorizada para agilizar alguns cálculos, mas se você não lembra, olha, 2 linhas a gente já chega nela, tá certo? Vamos fazer um exercicinho aí para pelo menos memorizar uma das fórmulas, a mais importante das fórmulas de área de triângulo, que é aquela primeira, lembrando que aquela segunda também é muito fundamental para a gente acabou de usar ela para provar a área do triângulo equilátero, tá certo? Olha para essa situação, para esse problema que caiu uma vez na Mackenzie. Tem aqui um triângulo retângulo, A, B e C, retângulo em A, tá vendo? Ele só tá tortinho, né? O ângulo de 90 graus está lá em cima, A, B e C, tá bom? E nesse triângulo tem dois ângulos marcados, o outro ângulo é de 30, esse ângulo é de 60, tá bom? E aí foram feitos dois traços, dois segmentos dentro desse triângulo. Um segmento AM, que apesar da figura ter deixado a gente bem confuso, o AM é a mediana, né? AM é a mediana. A mediana faz o que mesmo? A mediana, ela divide o lado na metade. Eu sei que vai ficar bem esquisito para nossa cabeça entender que aqui é 3 e aqui é 3, porque na verdade esse lado todo era 6, mas mediana faz isso, né? Divide lado na metade, por mais que, né, no desenho esteja bem mal feito, né? 3 e 3, a mediana faz isso, divide lado da metade, tá ok? E o outro traço é a altura, faz 90 graus com a base, tá bom? Beleza, a pergunta que o exercício fez foi: qual que é a área desse triângulo aqui dentro? AMH, esse triângulozinho aqui. Bom, para a gente calcular a área, a gente pode pensar assim, olha, se eu soubesse a base, se eu soubesse a altura, seria uma fórmula de fazer. E a gente vai conseguir, não é? Que jeito? Vamos pensar um pouquinho. Olha para cá. A gente tem um triângulo retângulo. No triângulo retângulo nós podemos usar seno, cosseno e tangente, por exemplo. A gente tem um dos lados do triângulo, não é? A gente tem o que seria a hipotenusa. E a gente tem dois ângulos marcados, então é muito interessante que a gente use seno ou cosseno para descobrir algum outro lado. Por exemplo, vamos descobrir esse lado aqui, o lado AC. Quanto ele vale? Bom, AC é, por exemplo, cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, não é? Cateto adjacente a gente usa cosseno. O cosseno de 60 é cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 6, tá certo? Bom, cosseno de 60 graus, a gente sabe que é meio, tá certo? Então, meio é x sobre 6, que número que dividido por 6 dá meio? 12, não é? A gente só multiplica isso aqui em cruz, não é? Opa, perdão, né? Dá 3, né? 3. Isso aqui, que número que x que a gente põe aqui que dá meio? Dá 3, né? Multiplica em cruz, 6 por 2 dá 3. Tá ok? X igual a 3. Então, nós descobrimos que esse x aqui ele vale 3. Tá bom? Se nós descobrimos que aquele x ali ele vale 3, dá para descobrir, por exemplo, a altura aqui, não dá? Olha para esse triângulo ACH aqui. O H, ele é, por exemplo, cateto oposto ao ângulo de 60 graus. E o x nesse triângulo aqui, AHC, ele é hipotenusa, porque ele está oposto a esse ângulo de 90 graus aqui. Tá vendo? Então, olha só. Quanto que é o seno de 60? Seno de 60 é cateto oposto, H, sobre hipotenusa, que é 3. Tá bom? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, raiz de 3 sobre 2 é H sobre 3. Multiplicando em cruz, a gente obtém que H é 3 raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Então, nós descobrimos essa altura H aqui, só tendo aquele x ali igual a 3. Então, nós descobrimos isso aqui, 3 raiz de 3 sobre 2. Outra coisa que dá para a gente descobrir é esse pedacinho. Vamos chamar de y. Quanto vale esse pedacinho y? Olha, o y ele é cateto adjacente aos 60 graus nesse triângulo retângulo daqui. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos lá, tá apertadinho aqui, nós vamos fazer. Ó,
Com relação ao 60, o x igual a 3 é a hipotenusa e o y é cateto adjacente. Então, vamos ao cosseno. Cosseno de 60 é cateto adjacente, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 3. Cosseno de 60 nós até usamos já, é meio, né? Meio é igual a y sobre 3. Multiplicando em cruz, a gente descobre que y é 3 sobre 2, ou seja, y é 1,5, 1,5. A gente descobriu que esse pedacinho é 1,5. Agora pensa comigo. Se aqui é 1,5 e tudo isso aqui é 3, nós conseguimos descobrir que esse pedacinho, que é a base do triângulo que nos interessa, vale quanto? Quanto vale esse pedacinho? Tudo é 3, aqui é 1,5, 3 menos 1,5 dá 1,5, tá certo? Pronto, se a gente já sabe que aqui é 1,5 e que a altura é 3 sobre 2, ó, 1,5, 3, raiz de 3 sobre 2, a gente descobre a área do triângulo simplesmente fazendo base vezes a altura dividido por 2, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó, só pra gente fechar o exercício. Vamos lá, só pra gente fechar o exercício. Bom, agora, pra gente achar a área do triângulo AMH, né? A área do triângulo AMH, basta a gente fazer o quê? Multiplicar a base, que é 1,5, vezes a altura, que é 3, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, não é? Base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo, tá bom? Bom, meio vezes 3, raiz de 3 dividido por 2 dá 4,5 raiz de 3 dividido por 2. Isso tudo dividido por 2. Tá certo? Então, olha, 4,5 raiz de 3 dividido por 2 dividido por 2. Uma divisão de frações, embaixo do 2 tem 1. Uma divisão de frações, o que nós fazemos? Mantemos a primeira, 4,5 raiz de 3 sobre 2, e invertemos a de baixo, 1 sobre 2, tá bom? Isso daqui dá 4,5 raiz de 3 sobre 2 vezes 2, que dá 4. Tá ok? Olha, essa daqui já é a área do triângulo. A gente pode até calcular, esmiuçar um pouquinho. Isso daqui é 1,125 raiz de 3. Ou ainda, na forma de fração, se nós quiséssemos, é 9 raiz de 3 sobre 8, tá bom? 9 sobre 8 é a mesma coisa que 1,125. Também dá pra gente chegar aqui, tá bom? Então, a área do triângulo AMH, 1,125 raiz de 3 já resolve o nosso problema, tá ok?